fizer como Jeremias diz, o barro na mão do oleiro, para o Senhor nos despedaçar, e Ele começar a nos modelar, nos compor, nos fazer, nos preparar, nada vai acontecer. Então esse texto aqui da carta aos Efésios é um texto clássico. Quando a gente vai para a antiga classe de catecúmenos, que é a classe de batismo, a classe de preparação para batismo, é um texto que a gente geralmente recomenda para que a pessoa memorize e que não se esqueça nunca mais, que de preferência ela possa esculpir nas paredes do coração. Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o texto ele vai além disso, é um texto riquíssimo, porque ele vai nos dizer como é que era a vida antes da vida, como é que nós estávamos antes de Jesus Cristo entrar em nossa vida. Qual era a nossa condição? Estávamos mortos. Como o poeta brasileiro falou muito bem, nós éramos defuntos em pé. A gente estava um verdadeiro apocalipse zumbi, zanzando para lá e para cá. Essa era a nossa condição. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mas quando Jesus Cristo sopra o seu pneuma, Ele sopra o seu Espírito Santo, a sua ruá, o Espírito entra, e quando o Espírito chega de novo, Ele nos vivifica, Ele nos dá vida. Amém? Rapaz, se fosse no culto pentecostal, o pessoal já tinha saltado nas 20 cambalhotas aqui dentro. Louvado seja Deus, é a bênção do Senhor. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi isso que o Papai do Céu fez por nós. Então, se eu estiver falando com homens e mulheres não convertidos, eu vou perder tempo, eu vou gastar saliva à toa. Não tem o que eu fale aqui que mova o seu coração. Então eu fiz uma aliança com Deus que sempre que eu for pregar numa conferência, um congresso, eu sempre vou ter que achar um caminho para falar sobre a salvação. Porque o ponto de partida é isso. Igreja não é um grupo de pessoas amontoadas. Assim como um grupo, um conjunto de tijolos não faz uma casa, você passa ali e você vê 5 milheiros de tijolos. 5 milheiros de tijolos não compõem uma casa. Uma casa é composta por tijolos, mas os tijolos só estarem juntos ali não formam uma casa. Assim também a igreja. Não basta só a gente estar aqui aglomerado dentro de um espaço, de um prédio como esse. É preciso que haja uma liga, é preciso que tenha um cimento, uma conexão entre nós. E é exatamente a conexão que é feita pelo Espírito Santo, quando nós passamos pela experiência da conversão e da salvação em Cristo Jesus. Então a nossa inclinação natural, a inclinação do homem natural não é para a paz. A inclinação do homem natural não é para a unidade. A inclinação do homem natural é para a rebelião. É para a rebelião contra os céus, é para a rebelião contra Deus. A gente tem um coração cheio de animosidade, nós somos contenciosos por natureza. A gente vive farejando e atraindo contendas pela nossa inclinação natural. Nós somos um verdadeiro para-raio de contenda, nós somos um para-raio de tensões, de crises, de escândalos, de tudo que você puder imaginar que diz respeito ao pecado. Então o Senhor precisa nos tratar, Ele precisa nos depurar, Ele precisa nos desintoxicar, Ele precisa nos desencardir, mas não há nada nessa terra que possa fazer esse processo. O Vênice não faz, água sanitária, que boa. Se você pegar todas as águas de todos os rios do planeta Terra, a gente está no estado por onde passam os maiores rios do planeta. Você pegar toda a água do rio Tocantins, do rio Xingu, do rio Madeira, do rio Amazonas, se você pegar a água de todos os mares, todos os oceanos e passar pela alma de um único homem, não será capaz de arrancar as nódoas do pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Louvado seja Deus. O Senhor começa o processo. Ele vem nos tratar, Ele vem nos regenerar. Regenerar é gerar de novo, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Aí a coisa fica diferente. Quando nós nascemos de novo, agora nós temos uma nova inclinação. Nós passamos a ter inclinação para a comunhão. Nós passamos a ter inclinação para a paz, porque nós somos discípulos do príncipe da paz. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele bota em nós a centelha, a chama do Evangelho. Ele já sabe que nós não somos mais guiados exclusivamente pela carne, pelo pecado, pelo inferno, por Satanás, pela libido, pelos impulsos. Nós agora somos movidos pelo Santo Espírito de Deus,
Porque quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, essa é a nossa visão batista, naquele momento nós somos instantaneamente, simultaneamente, batizados com o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. E agora a gente não segue mais a vida sozinho. Por quê? Porque o Paráclitos de Deus, o Consolador, mas também o Ajudador, ele vai agir de várias maneiras. Ele vai, por exemplo, nos guiar a toda a verdade. Ele vai testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos sela para o dia da redenção, a bênção do Senhor. E uma das grandes belezas que eu vejo é quando diz assim, o Senhor nos deu o penhor do Espírito. O senhor vai fazer uma dívida grande com o banco e diz assim, ó, vou deixar esse imóvel aqui de penhora. É a garantia que a dívida vai ser paga. E a Bíblia diz que Deus deixou o seu Espírito Santo como o penhor. É a garantia que Ele vai vir nos buscar, louvado seja Deus. Então, irmãos, tudo isso fica infinitamente melhor quando sabemos que não estamos sozinhos nessa batalha. Não é fácil nós estarmos vivendo em comunhão, é difícil, é muito difícil, porque nós não somos fáceis, não somos. Quando você é casado e vive só você na casa com seu cônjuge, se não tiver filho, você sabe que não é brincadeira, aqui e acolá vocês querem se estranhar. Imagine uma igreja com 100 pessoas, 200 pessoas, PIB de Curitiba, 20 mil pessoas, é muito difícil, é muito complicado. Lá em Brasília tem uma igreja, se você chegar lá, não vou citar o nome, que tudo hoje é transmitido, isso aqui dá até morte, dá até confusão. De um lado os bancos são de uma madeira de uma cor, do outro lado é madeira de uma outra cor, porque o pessoal foi para a Assembleia, não ficaram em paz, e aí tem pastor também que parece que não tem muito juízo, leva tudo para a Assembleia, e o pessoal não conseguiu ficar em paz, e decidiram na hora, pois então tá bom, aqui desse lado a gente vai criar a madeira de mogno, desse lado a gente vai criar a madeira tal. Como assim, meus irmãos? Não foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Então a gente precisa buscar no Senhor maturidade para vencermos essas inclinações da nossa própria carne. Sermos financiadores da paz. A Bíblia diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Temos que fazer parte da turma do deixa disso. Daqueles que chegam como se fosse um extintor de contendas, e você dispara lá em cima, e você faz com que os ânimos que estão acirrados se acalmem, os pulsos, os punhos que estão levantados, possam se levantar, e abrir as mãos, levantar, mas em adoração a Deus, e dizer, vamos parar com isso aqui não tem nada a ver. Então nós precisamos de homens e mulheres de Deus que tenham essa postura espiritual, que possam chegar e contribuir para a promoção da paz. Bem-aventurados são os que promovem a paz. Nós somos filhos do príncipe da paz. E é a nossa obrigação agirmos de acordo com essa imensa responsabilidade que recebemos do Senhor. Então não se esqueça jamais, a inclinação natural que nós temos, em hipótese alguma, é para a unidade, mas é exatamente para o oposto disso, é para a rebelião e para a contenda. Paul Washer diz que a nossa carne odeia a oração, a nossa carne odeia a Bíblia. A nossa carne odeia a comunhão. Tudo aquilo que diz respeito às disciplinas espirituais, a nossa carne odeia. Mas nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo diz. Nós temos que trazer cativo todo o pensamento diante do Senhor. Te ajoelha diante do Senhor. Filtrar diante da palavra do Senhor. Passar todo o pensamento, toda a intenção, toda a atitude pelo crivo da palavra. E dizer, te submete a Cristo. Submeta seus pensamentos ao Senhor, teus impulsos, teus instintos, passe tudo pelo crivo da Escritura, porque essa é a obrigação moral de todo crente. Tiago capítulo 4, versículos 1 a 3 diz assim, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde provém, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Gente, consegue um copinho para mim, para eu colocar água? Eu estou bebendo na garrafa, tem tanta mulher fina e elegante aqui, vai dizer, meu Deus, que pregador deselegante é esse, bebendo na garrafa de todo jeito. Consegue só um copinho, tem água aqui? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e não têm nada, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. E pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus próprios prazeres. De onde que procedem? De onde que vêm as guerras
e as brigas que há dentro de vocês? De onde são os prazeres que estão em conflito dentro de vocês? É daí que procede, irmãos. É daí que procedem as contendas e os maiores elementos que vão financiar os dissabores, as amarguras, as dores e os grandes sofrimentos para a nossa alma. Pastor Luiz Saião, que talvez seja um dos melhores hebraístas batistas que nós tenhamos, na nossa história de batistas no Brasil, mais de 150 anos, ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim: o primeiro homicídio da história que se tem registro, o primeiro homicídio da história aconteceu em um culto feito de qualquer maneira. Olha que coisa interessante. O primeiro homicídio que se tem notícia aconteceu em um culto feito de qualquer maneira. E foi exatamente isso. Em elementos de adoração, Caim e Abel, você tem ali algo que vai culminar exatamente em um homicídio. Por quê? Porque você tinha irmãos que não viviam unificados, que não viviam em unidade. E aí casa com o que Tiago está falando. De onde é que está vindo as contendas? De onde que estão vindo as contendas, as guerras, as brigas? Senão de dentro desse espírito carnal, que muitas vezes a gente faz questão de manter e alimentar dentro de nós. É importante que saibamos disso aqui. É importante porque, assim como você vai ver, pode colocar, por favor, pode servir. Assim como você vai ver, por exemplo, o diálogo de Deus com Caim. Deus vai alertá-lo. O mal, o inimigo está à porta. Ele tenta te solapar. Ele tenta te agarrar, mas é tua obrigação rechaçá-lo. É tua obrigação resistir a ele. O Senhor nos dá alertas. Mas aí, irmãos, nós não prestamos atenção. Aí você vê, para que um ambiente melhor do que o ambiente familiar? E mesmo assim, no ambiente familiar, existiu um crime. Exatamente porque não se adorou a Deus da maneira correta. Porque não se priorizou aquilo que é prioridade para o Senhor, aquilo que é prioridade para os céus. Irmãos, nós somos convertidos, louvado seja o Senhor. Mas nós não passamos por aquele último estágio que a teologia chama de glorificação. Nós ainda estamos nessa terra. Martinho Lutero, ele dizia assim: eu pensei que o velho homem havia se afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então quer dizer, nós nascemos de novo, mas aqui e acolá quer dar um curto-circuito do velho homem. Aqui e acolá quer ter uns lampejos e ele quer botar as unhas de fora. Você precisa, à luz da palavra, pelo poder do Espírito Santo, reprimir toda a inclinação que o mal deseja fazer na sua vida. Dizer para a tua carne, para o teu corpo, para o teu coração, para a tua alma: te põe no teu lugar, te submete a Cristo Jesus, porque senão nós podemos chegar às mais terríveis e danosas consequências. É importante que entendamos isso aqui. A quebra da unidade gerou um homicídio dentro da própria casa. Um irmão se enfureceu com o outro, sem o outro fazer absolutamente nada, simplesmente pelo fato dele existir. O irmão se enfureceu, montou uma trama e o matou. Havia uma quebra de unidade e nós podemos chegar exatamente nesse nível. A gente vai falar um pouquinho amanhã sobre a questão da reconciliação, mas eu lembro quando estava assim, os ânimos, os nervos à flor da pele, na última eleição de nível nacional, lá perto de Brasília, em Goiânia, teve um caso, em uma certa denominação, em Goiânia, que um irmão, por causa do debate político, deu um tiro na perna do outro. Veja depois, agora não, depois. Veja no Google, o irmão deu um tiro na perna do outro, dentro da igreja, no pátio da igreja, por causa de discussão política. Nós, irmãos, não temos noção do que o pecado gerou na raça humana. Nós não temos noção da malignidade do pecado e a que ponto ele pode nos fazer chegar. Por causa da cegueira do pecado, irmãos, nós podemos passar por cima, atropelar como um trator de esteira aqueles homens por quem nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a própria vida. Repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com o seu coração, com a sua alma, disciplina com a palavra de Deus. Bote-a no seu devido lugar e mostre a ela aquilo que são as prioridades do reino de Deus. Martin Luther King, pastor batista de grande prestígio nos Estados Unidos. Estados Unidos tem um feriado em prol da memória do pastor batista Martin Luther King, que lutou contra a segregação racial. Ele dizia o seguinte: os homens aprenderam a voar como os pássaros, aprenderam a nadar como os peixes, mas ainda não aprenderam a conviver como irmãos. E por falar nele, me lembro que eu estava no Seminário Equatorial. A minha turma foi uma das últimas turmas que morou no internato do Seminário Batista Equatorial.
E um dia eu comecei a ler um material do pastor Philip Yancey. Ele parece com o pastor Max Lucado, só que o Max Lucado é mais devocional, mais simples. O Philip Yancey é mais denso. Ele é um dos meus leitores devocionais prediletos, o Philip Yancey. A teologia dele é um pouco mais densa, mas é interessante. Ele escreveu um livro chamado Alma Sobrevivente. E ali ele faz algumas biografias de forma sintética, sintetizada, de figuras que ele admira. Uma delas, pastor Martin Luther King. E aí naquele livro, ele vai descrever no capítulo sobre o pastor Martin Luther King, um pouquinho do que foi aquele período de segregação, divisão racial nos Estados Unidos. E ele vai falar que, por exemplo, tinha vários estabelecimentos nos Estados Unidos que tinha a placa assim, a tabuleta, proibido a entrada, por exemplo, de cães e negros. Só que isso não é tão chocante quanto você lê ele descrevendo que havia, inclusive, igrejas para brancos e para negros. Igreja para brancos e para negros. Então imagina, eu não poderia pregar para muitos de vocês se a gente vivesse naquele tempo. A gente não poderia fazer parte. Um dia eu fiz uma live na época bem no pico da pandemia, fiz algumas lives com alguns amigos, um deles foi o pastor Tércio Ribeiro, que até pouco tempo foi pastor da PIB de Maceió. Você deve saber que a PIB de Maceió, Alagoas, é uma das igrejas batistas mais antigas do Brasil, né? Igreja centenária. E ele vai dizer assim, Helder, na live ele falou, é tão interessante que se você vê o pastor Tércio, ele é um negrão mesmo. Então eu sou meio albino perto do pastor Tércio, ele é um negro, eu sou alemão perto do pastor Tércio. Um negrão, ele disse, você não tem noção do que é um pastor como eu, negro, pastorear a PIB de Maceió. Porque um dos pastores dela lá atrás era um senhor de escravos, quase 100 anos atrás. Então, quem diria que numa igreja batista, que um dos pastores era um senhor de escravos pela cultura local daquela época, aquele mesmo púlpito seria ocupado algumas décadas, quase um século depois, por um pastor negro, o poder do evangelho. E aí, irmãos, nós vamos vendo a que ponto nós podemos chegar se a nossa base, se o nosso alicerce, se o nosso baldrame, se o nosso pilar não estiver fincado na palavra de Deus. A nossa base precisa ser toda lá na palavra de Deus. As nossas ações, todas elas fundamentadas na palavra de Deus. As nossas reações, todas elas fundamentadas na palavra de Deus. Congregação e unidade. Congregação e unidade são bênçãos para a nossa própria autopreservação. Então, quando o Senhor, nosso Deus, Ele pensa em igreja, Ele projeta a igreja, Ele projeta para o nosso próprio bem, para a nossa própria preservação, para nos manter. Apesar das lutas que nós temos, das imperfeições, aqui é o local mais seguro para nós estarmos. Porque nós temos uma natureza espiritual, nós somos edifício de Cristo, nós somos a lavoura de Deus, nós fazemos parte do corpo santo de Jesus Cristo, do qual Ele é a cabeça. É importante que nós entendamos isso. Nós não podemos abrir mão da congregação, nós não podemos abrir mão da unidade. Nós temos que batalhar de todas as formas, para em hipótese alguma sacrificarmos a nossa unidade bíblica, porque é ela que vai nos manter, é ela que vai nos preservar. Bonhoeffer dizia o seguinte: o pecado exige ter o homem sozinho, por isso o primeiro passo é tirá-lo da comunidade. O pecado exige que o homem esteja sozinho, por isso o primeiro passo é tirá-lo da comunidade. É o primeiro passo. Quando que as pessoas decidem se afastar da comunhão? Quando a unidade está sendo fragmentada, quando a unidade está sendo esfacelada, a unidade está em risco. Devemos lutar em relação a isso também. Uma das profecias messiânicas está em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que grande expectativa que nós temos, irmãos. Que quando o nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta, isso começa a ser possível. O Senhor começa a fazer a reconciliação dos pais aos filhos. A reconciliação dos filhos aos pais, Ele vai no âmago, Ele vai naquilo que é macro, aquilo que é o mais importante e que parece até inimaginável. O pai e o filho, eles estão em ruptura, eles estão afastados. E a palavra do Senhor, a grande promessa messiânica que vem pelo profeta Elias, mas que vai chegar em Cristo é: vou converter o coração dos pais aos filhos, vou converter o coração dos filhos aos pais. É tão importante saber, meus irmãos, que o Senhor nos deu em busca
da unidade. Nós não estamos falando de uniformidade. Nós nem precisamos disso. Nós estamos falando da unidade. Podemos ser diferentes, podemos ter pensamentos e manifestações diferentes. Ninguém sabe melhor do que isso, do que os batistas. A Constituição do Brasil é de 88, é novíssima, tem 30 e poucos anos. Mas há 150 anos os batistas ensinam para o Brasil o que é democracia. Ainda era Brasil Império. E nós já ensinávamos para o Brasil o que é democracia. Em Assembleia Batista Democrática, autonomia de igreja local. Debaixo de Jesus Cristo, a maior autoridade é a Assembleia Reunida. A gente sabe isso aqui de cor e salteado. Mas devemos saber também o que é perder. Devemos saber que eu não posso confundir o eu gosto assim com tem que ser assim. Como pastor, há quase 15 anos eu posso dizer para os irmãos, isso aqui é uma das grandes fontes de contenda. É quando as pessoas começam a confundir o eu gosto assim com tem que ser assim. O pastor Pascoal Piragini é um dos pastores que mais me inspira ministerialmente. Ele saiu da PIB de Curitiba depois de quase 30 anos de ministério. E quando eu estava muito abatido assim ministerialmente falando, eu gostava de ouvir as mensagens dele, especialmente para pastores. E parece que, não sei porquê, que a gente quando está sofrendo, se descobre alguém que sofre mais do que a gente, parece que dá até um alívio. Ele ia contar as histórias lá da PIB de Curitiba, e aí contou que várias vezes, quando tinha uma assembleia e o gosto de alguém não era atendido, quantas vezes a pessoa ia para a justiça, acionava a igreja na justiça contra aquela bendita assembleia em que a vontade da pessoa não prevaleceu. Um dia ele contou uma coisa assim absurda, que parecia brincadeira. Ele falou que foram fazer, acho que uma reforma numa casa pastoral, e aí levaram para a assembleia para saber se botaria ou não um box de vidro no banheiro da casa pastoral. Levou para a assembleia. E aí quando levou para a assembleia, o grupo que não queria perdeu. Vocês acreditam, de acordo com a palavra dele, que o grupo que perdeu, levou o caso para a justiça para tentar anular aquela assembleia. Irmãos, eu não tenho vocação para tocar tambor para maluco dançar. Gente louca comigo não se cria. E a gente tem que minimizar. A gente tem que minimizar esses ambientes em que você dá muito palco e muito holofote para gente destrambelhada. Então a gente luta e louva a Deus por sermos batistas, por termos assembleia, mas precisamos trilhar o caminho de maturidade. E cada um de vocês que está chegando agora, porque vocês estão vindo com tudo exatamente para darem sequência. Eu fico feliz e emocionado quando eu vejo a forma como Deus está agindo nesse Brasilzão nosso. Eu fui pregar, irmãos, no carnaval, numa cidade chamada Baixa Grande do Ribeiro, uma cidade minúscula no interior do Piauí, embrenhada no Piauí. Aí você tem que dar uma volta gigante de Brasília para lá, foram 1.500 quilômetros, fui dirigindo, 3.000 quilômetros para ir e voltar. Quando eu cheguei lá, era um congresso de associação da Convenção Batista Meio Norte, um congresso pequeno de associação. Irmãos, no sábado, nós tínhamos ali 2.000 jovens, naquele calor assim, escaldante, debaixo de uma quadra lá, e aquele pessoal com o coração em chamas, pegando fogo, com fome e sede pela palavra. Eu disse, o Senhor Jesus está trabalhando no Brasil, o Senhor Jesus está levantando uma geração santa, cheia do poder e do Espírito Santo de Deus. Vocês têm que guardar essa mensagem no coração, porque vocês serão lideranças nas suas igrejas, liderança denominacional, liderança em suas cidades. O Senhor pode levantá-los também assim, como lideranças políticas, poder judiciário, legislativo, executivo, e você precisa ser essa pessoa que tem essa nova formatação, que tem esse coração que está a serviço do Rei Jesus. Uma vida que não vive para satisfazer seus próprios caprichos, mas você vive para fazer a vontade do nosso Deus. Nós recebemos do Senhor, meus irmãos, a bendita mensagem e missão, que é o ministério da reconciliação. Eu acho esse texto muito lindo. A vontade é de imprimir e pregar nas paredes de casa da igreja, que é 2 Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós não recebemos o ministério da contenda, nós não recebemos o ministério de quebrar pontes, nós não recebemos o ministério da antipatia, mas recebemos o ministério da reconciliação. Nós somos aqueles que são usados por Deus para reconstruir pontes. Nós somos aqueles que são usados por Deus exatamente para dizer assim, ó, me dê sua mão aqui, me dê sua mão. Vamos selar essa união, vamos liberar esse perdão e vamos viver em paz, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É a vontade do Senhor. O nosso Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo Jesus
reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós mesmos a mensagem da reconciliação. É claro que no primeiro plano, óbvio, é a reconciliação do homem com Deus, arrependimento pelos pecados, mas também não podemos perder de vista que é agir como o apóstolo Paulo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que vivam concordemente no Senhor. Você tem que fazer parte da turma do deixa disso, daquele que vai chegar e dizer assim: nós vamos trabalhar para viver em paz. Irmãos, grandes problemas acontecem quando nós subestimamos o poder do mal. Ninguém tropeça em montanha, a gente só tropeça em pedrinha. Coisa que parece banal, estúpida, ridícula, uma questão pequena, questiúncula. A gente dá pouco valor, cresce. É igual deixar uma víbora, uma serpente crescer. Ela vai crescer, ela vai te abocanhar, ela vai picar você, ela vai te fazer mal. Questões simples, haja instantaneamente, vai em cima e neutralize o veneno de Satanás com o poder do Evangelho, com o poder do Santo Espírito do Senhor. Você perceber que alguém está ficando assim encabulado, a pessoa está ficando contaminada, chega junto com um antídoto contra o pecado que é o Evangelho. Inocule na pessoa o Evangelho, ministre ao coração dela, ministre à alma dela, ministre ao seu coração. O salmista, ele ministrava ao próprio coração. Ele dizia assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ministre ao seu coração, ministre ao seu coração, para que não se esqueça qual é o seu grande propósito. Diz também a palavra: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Devemos sempre lutar pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Que coisa linda! A Bíblia diz que devemos nos esforçar para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que a igreja vai guardar a unidade do Espírito? Por meio do vínculo da paz. Se a igreja não tiver paz, ela vai quebrar a unidade do Espírito. E Hebreus diz: sigam a paz com todos, e sigam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma das formas de interpretar esse texto, uma das formas assim, diferentes, mas que eu achei muito cabível, diz que é o seguinte: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, se eu faço parte de uma igreja e eu vivo em contenda, as pessoas não vão ver ao Senhor na minha vida. As pessoas não vão ver ao Senhor em nossa igreja. Eles vão dizer: Deus não está aqui, porque Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus é um Deus de paz. Eu fecho essa mensagem com uma palavra do Chris White, que ele diz o seguinte: a editora Ultimato fez uma entrevista com ele, perguntando quem foi John Stott, pelo teu olhar. Ele diz assim, abre aspas: John Stott acreditava vigorosamente que a unidade da igreja, como Jesus orou e ordenou, era fundamental para o nosso testemunho no mundo. Ele trabalhou duro para juntar pessoas, até mesmo pessoas com quem ele discordava. Ele não se agradava em incitar conflitos e tentava falar e escrever de uma forma respeitosa, em vez de cáustica e raivosa. Eu aprendi com ele que a humildade, respeito e a amizade contam mais que uma afirmação arrogante e da sua própria colocação, fecha aspas. Que vocês sejam usados pelo Senhor Jesus Cristo como discípulos do Príncipe da Paz. Que o Senhor possa pulverizá-los, espalhá-los por esse abençoado solo amazônico aqui do Pará. Que o Senhor os use com poder dentro das suas igrejas locais, em suas associações, na ambiência das convenções, por onde você for, que você seja usado pelo Senhor como um instrumento vivo nas mãos do Deus vivo para levar a paz e a unidade. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. A gente vai cantar uma música, e a gente vai cantar essa música aqui, mas